Finalizamos 2023 com uma baita alta e com uma expectativa quebrada agora em 2024 para quem achava que essa onda, essa maré da alta da bolsa ia continuar. Próximos vídeos, além desse, provavelmente serão num cenário improvisado porque eu estou em um processo de mudança que eu vou explicar para vocês mais pra frente, mas tá tudo bem, o conteúdo continua igual. O nosso primeiro trimestre de 2024 fechou numa queda da bolsa de menos 4,53%, e é a pior projeção em um ranking de 41 países. Agora é o momento que eu perdi dinheiro, agora é o momento que a série vai acabar, o Brasil vai falir, a gente tá entrando numa crise muito forte. Você provavelmente pode estar se perguntando isso, e eu vou te responder isso no vídeo de hoje. Nós falaremos sobre os acontecimentos recentes econômicos e macroeconômicos, e também vamos analisar a carteira em cima disso. Tivemos uma queda no mês de março bem forte, mas qual o motivo disso? Eu não tenho como dizer um único motivo, porque normalmente essas quedas acontecem por movimentos nacionais e internacionais. São vários fatores e várias incógnitas que influenciam no resultado final. Ainda assim, existem dentre todas as causas algumas que têm um bom destaque. A primeira delas, e que é muito positiva, é a nova área de membros aqui do canal, onde eu passarei a fazer lives semanalmente e produzirei conteúdos exclusivos para quem for membro. Se você quer apoiar o canal financeiramente, agora tem essa possibilidade, você vai conseguir se tornar dois tipos de nível de membro, e é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro para ver todos os seus benefícios. Então considere se tornar membro, te espero lá. Agora que o marketing passou, a gente pode falar da primeira causa real que influenciou no resultado negativo da bolsa. A primeira maior dessas causas é a taxa de juros, tanto nacionais quanto internacionais do mercado americano. E sim, o mercado americano porque é o juros mais importante do mundo, já que é os juros que move a economia global. Se a gente analisa as projeções da Selic para 2024 no início do ano, no final do ano, a gente vê uma Selic na casa dos 8,5%, 9%, com algumas casas dizendo esses números. Hoje, muitas casas de análise estão alterando os seus posicionamentos e colocando a Selic no patamar de 9,5% para cima. Então, o juros brasileiro pode acabar sendo um problema. E uma Selic alta pode significar várias coisas, desde a rentabilidade muito maior em investimentos de renda fixa, que afugentam investidores na bolsa de valores com investimentos mais arriscados, mas também esses juros altos acabam emitindo crédito muito mais caro. Então, as empresas acabam emitindo menos dívida para se financiar e acabar movimentando a economia cada vez menos. Crédito mais caro normalmente significa menos desenvolvimento econômico e uma economia mais esfriada. Nos juros americanos, se a gente analisar a expectativa de queda lá no início do ano ou no final do ano, era de uma queda da taxa de juros americanos ainda no primeiro trimestre de 2024. E hoje isso está sendo empurrado para o segundo semestre de 2024 e algumas pessoas e algumas casas de análise americanas dizendo que nem corte vai haver em 2024. Inclusive, isso pode ter influenciado aqui no segundo ponto, que é uma fuga de capital, fuga de dólar do mercado brasileiro. O que vale mais a pena? Investir em uma renda fixa americana de uma economia muito maior, de uma economia muito mais estável e confiável, ou uma moeda de um país emergente que se deprecia todos os anos? Os investidores internacionais acabam escolhendo colocar o seu dinheiro em rendas fixas americanas. Você pode ver, inclusive, que o maior fluxo de entrada de capital no Brasil foi no final do ano passado, em novembro e dezembro. E até agora, em 2024, tivemos uma saída de capital de mais de 20 bilhões. Outra causa é que o Brasil, com a administração do Lula, principalmente, é visto como um espelho da China. Os investidores internacionais acreditam que por causa disso, se a China vai bem, o Brasil tende a ir bem, mas se a China vai mal, o Brasil tende a ir junto pro buraco. E a China não está indo bem, graças a uma crise imobiliária que está acontecendo no setor de construção civil. Isso impacta muito a economia brasileira por sermos um grande exportador de minério de ferro, entre outros produtos, para a China, e ela acaba comprando menos produtos e serviços do Brasil. Por exemplo, o impacto que a China tem na Vale. A Vale é a maior exportadora de minério de ferro do mundo e um dos maiores compradores desse minério é a China. E essa crise na construção civil chinesa acaba afetando no menor desempenho e de importação de ferro para a China. Por causa disso e do peso que as ações da Vale têm no índice Bovespa, ocupando um espaço de quase 60% de responsabilidade na queda da bolsa somente em 2024. Assim como boa parte do passado da alta foi responsabilidade da Petrobras. Essas duas empresas, se você analisar quão grande elas têm de espaço no 100% da bolsa brasileira, é um espaço bem grande. E falando da Petrobras, ela é outra causa. Toda hora temos notícias negativas de influência política na empresa. Nessas empresas estatais, a gente tem visto isso tanto na parte administrativa quanto na parte de distribuição de dividendos. Tudo isso somado com outros fatores acabou resultando no desempenho da nossa bolsa até agora. Agora falando sobre outro assunto importante, o que decepciona muito é essa
imprudência fiscal. Tivemos em 30 anos a maior arrecadação, mas ao mesmo tempo tivemos o pior resultado em despesas e gastos em 28 anos, o que claramente mostra que o problema do Brasil não está sendo arrecadar impostos, mas sim o excesso de gasto e a má gestão pública dos recursos financeiros do nosso país. Mas como que isso está influenciando tanto as nossas taxas? O governo havia definido um superávit para 2025 e agora já voltaram atrás e estão definindo um déficit zero. Mesma meta para 2024, que provavelmente não será cumprido. O governo atual tende a ir mais para os gastos sem pesar o controle fiscal, e que sim, está sob o controle do governo, não é algo que eles não podem modificar ou reajustar. A meta para 2023 proposta pelo governo Lula era de uma média de menos 0,75% a 0,25%. Depois isso foi para menos 1% de déficit primário, e o governo teve um resultado ainda pior. Toda essa irresponsabilidade histórica acaba impactando muito na dívida e no futuro econômico do nosso país. Dívida essa que inclusive é a maior, como vocês podem ver bem aqui, do Lula 2 ao Lula 3 de referência. Esse dado aqui é de fevereiro de 2024, onde alcançamos 9,2% de déficit fiscal. E você pode ver que é o mesmo patamar de novembro de 2015, quando estávamos passando aqui no Brasil por um período de recessão econômica. O problema é que quando a gente analisa a nossa taxa de juros, e que está em queda desde agosto do ano passado, nós tínhamos projeções de cair para baixo dos 2 dígitos. E isso não está se refletindo nos juros futuros do Brasil, que inclusive juros futuros esses que estão subindo. Claro, isso também tem um pezinho, uma influência ali da taxa de juros americanas, mas aqui o aumento foi muito maior. E o triste sobre isso é você ainda não ter deixado o like aqui embaixo, não ser inscrito no canal. E também quando olhamos para o IPCA e o seu título de 2035 pagando IPCA mais 6%. A taxa real do Brasil está subindo, enquanto lá fora não. E isso gera uma pressão muito forte no câmbio. Com a taxa de juros americana se mantendo alta por mais tempo, isso acaba afetando muito todas as economias do mundo. Todos os outros bancos centrais ficam com margens muito menores para conseguir se movimentar. E caso o Banco Central decida baixar os juros, ignorando a taxa de juros americanas, a pressão no câmbio vai ser ainda maior. Para efeitos de comparação de câmbio e desempenho, a gente pode utilizar de referência o câmbio argentino. Nossos irmãos estão indo muito bem, com superávit nos primeiros 3 meses de 2024. E isso está controlando muito bem a escalada inflacionária argentina. Por causa disso, o real brasileiro conseguiu passar a desvalorização da moeda frente ao peso argentino comparado ao dólar. Ou seja, a nossa moeda perde mais valor hoje do que o peso argentino. Enquanto o real desvaloriza frente ao dólar, o peso argentino tem se valorizado. E o dólar subindo para mais de 5,20, isso tem vários motivos. Mas o principal sim foi a curva de juros americanos e também os conflitos recentes no Oriente Médio. Falo do ataque do Irã a Israel. Esses conflitos no Oriente Médio, o maior exportador de petróleo do mundo, acaba aumentando o preço do próprio petróleo, que torna todos os produtos que existem no mundo muito mais caros, ou seja, gerando mais inflação. E aproveitando que a gente está falando de petróleo, eu posso citar também a nossa defasagem nos preços dos combustíveis, que hoje está na casa dos 48 centavos do diesel e também 79 centavos no preço da gasolina. Em algum momento a Petrobras vai parar de segurar esse preço, vai repassar ele para frente e vai cair diretamente no bolso dos consumidores finais da bomba. Então tudo é um ciclo, tudo acaba estando interligado. Outro ponto que vale a pena comentar é o grande fluxo migratório ilegal nos Estados Unidos e como isso tem interferido a economia americana. Esse fluxo ele explodiu agora no governo Biden, que tem sim uma política menos rigorosa frente a isso. Esse fluxo está interferindo de uma forma tão grande que tem pessoas dizendo que não vai haver corte de juros americanos em 2024. Então influenciando a taxa de juros de uma forma positiva. Positiva porque está interferindo na produção de riqueza do país, que inclusive é um impacto muito mais relevante do que era esperado. Lembrando que o consenso era uma recessão americana em 2023, algo que foi empurrado para 2024 e não aconteceu até agora. A curva de juros americanas nunca esteve invertida por tanto tempo sem acontecer uma recessão. Nesse dado, as colunas cinzas são os meses de recessão. Se vocês analisarem, estamos com 16 meses e ainda nada. Se analisarmos a curva de juros de 10 anos menos 3 meses, estamos no recorde em 18 meses e nada ainda. A taxa de desemprego está muito baixa. Aumento de
desemprego tende a gerar inflação por causa da pressão salarial, mas isso não está acontecendo. Como vocês podem ver nesse gráfico, depois da pandemia e da administração Biden iniciar, o trabalho ilegal nos Estados Unidos explodiu. Não existe pressão, o que pode gerar uma queda de juros sem o aumento de desemprego. É um questionamento muito importante que está sendo avaliado e que pode influenciar o mundo inteiro. Analisando a nossa carteira, então, aqui no Kinvo, a gente consegue ver o resumo dela e o desempenho dela até agora fechado. A gente consegue ver que a gente tem o valor aplicado de R$ 3.800, com um saldo bruto de R$ 4.500. Então, essa rentabilidade a mais, ela vai tanto do ganho de capital, que eu não efetuei, já que eu não vendi nenhum dos ativos, até os dividendos que a gente recebe todos os meses. A gente já tem essa carteira há mais de 12 meses, por isso que a rentabilidade aqui embaixo está diferente dessa daqui de cima. Então, a rentabilidade de cima é um pouquinho menor, já que a carteira começou em abril do ano passado. Se a gente analisar o mês de março, a gente vê que a gente teve um ganho de capital fechado no mês de março de R$ 228. Claro que eu não efetuei nenhum ganho de capital porque eu não vendi nenhum ativo, então esse ganho de capital ele só vai aparecer aqui. Se eu tivesse efetuado, aí realmente a gente teria tido esse ganho. Inclusive, se vocês olharem aqui, o valor está maior do que o saldo bruto atual. Então quer dizer que os nossos ativos que tinham subido, boa parte deles já até caiu um pouquinho. Se a gente analisa o mês de fevereiro, a gente também saiu positivo. Claro que agora no mês de abril estamos tendo um desempenho negativo por causa de alguns fatores econômicos, mas que tá tudo bem, isso acontece. Eu tenho um foco com essa carteira por longo prazo, então não vou me preocupar com isso, já que o foco também é nos dividendos que a gente vai recebendo. E esse ganho de capital negativo eu também não efetuei, porque eu também não vendi nenhum ativo. Então acaba que esses R$ 159 que a gente tem ali até agora não vai mudar nada no desempenho da nossa carteira para um longo prazo. De qualquer forma, a gente está caindo mais do que o Ibovespa em si, que é o índice de referência da Bolsa Brasileira. 13,29% aqui e 2,69% o Ibovespa. Se a gente analisa a nossa meta, por mais que eu não tenha investido no último mês, e a gente também não vai investir no episódio de hoje, eu tenho uma meta da carteira para R$ 10 mil até dezembro de 2024, que é o final desse ano. E por mais que eu tenha uma aplicação, um aporte mensal de uma média de R$ 300 por mês, para poder ser até um pouco mais acessível para as pessoas que acompanham o conteúdo, eu vou atingir essa meta até o final do ano. Então, por mais que a gente tenha uma rentabilidade que vá crescendo conforme o ano vai passando, isso não vai compensar esses 2 meses, talvez 3 meses, se eu não investir mês que vem também. Então, eu tô guardando dinheiro para conseguir realizar esses aportes e bater a nossa meta. Se a gente desce aqui, a gente vê a distribuição da carteira e vemos que a gente tem mais ações e fundos imobiliários do que qualquer outro ativo, que é realmente o foco aqui, já que eu não voltei a investir em renda fixa desde abril do ano passado, quando eu comprei os 2 ativos de renda fixa que a gente tem, que é um CDB e um tesouro pré-fixado. Ainda assim, para uma carteira de investimentos, claro que aqui eu estou focando muito mais em fundos imobiliários e ações, diferente da minha carteira pessoal, que a distribuição não é essa, criptomoeda em 26% da carteira tende a ser um pouco elevado demais. Ainda assim, eu só estou ressaltando isso porque são os 3 principais tipos de ativos, as classes de ativos que eu vou focar mais aqui nessa série. Se a gente vir aqui em ativos, a gente consegue ver ativo por ativo e setor por setor, indo direto para o Nubank, que inclusive isso aqui vai alterar, já que eu parei de utilizar o Nubank, vocês vão ver isso mais para frente. Vocês vão ver que o Bradesco e a Sanepar são os 2 ativos que estão caindo na nossa carteira. Tudo bem isso também, Bradesco é uma ótima empresa, é um ótimo banco, paga dividendos mensais e trimestrais em sua maioria, né, quando é um aporte maior dos dividendos são os trimestrais, e eles nos pagam até que bem. Então não vou me preocupar porque o foco também é no longo prazo e é uma empresa muito boa que vai se recuperar dos problemas que tem tido. Copasa, a mesma coisa, 17% de rentabilidade, não tenho nem o que dizer sobre essa empresa, paga dividendos também, e é uma ótima empresa. Santander também, trimestral, os dividendos, 4,36% de rentabilidade, também está muito bom. Sanepar ainda não nos pagou dividendo, paga somente uma vez por ano, vamos receber provavelmente em junho desse ano, ou julho desse ano, e provavelmente vai compensar qualquer tipo de prejuízo que a gente tenha tido até agora com a empresa. Já a Taesa, 5,95%, uma ótima empresa de energia, um setor bem perene e que eu gosto bastante, e que também paga dividendos trimestrais. Se a gente ver nos nossos fundos imobiliários, a gente tem os 2 principais, que na verdade são os únicos por enquanto, MXRF e XPML. MX sendo um fundo mais diversificado com bastante crédito na carteira, e XPML um fundo de shopping administrado, gerido pela XP, que é uma ótima empresa também, uma ótima gestora. 8,96% e 20,57% com pagamentos mensais de dividendos que nos provê aí
mais de 2 dígitos de dividendo e no futuro talvez mais de 3, 4, 5 e assim por diante, conforme os episódios vão passando. Bitcoin é o ativo que mais subiu na nossa carteira até agora, 169%. Claro que a gente teve o evento do halving, que inclusive passou agora em abril, depois do período que eu tô gravando esse vídeo, e o período da alta maior depois do halving da moeda, que é quando ocorre a quebra da recompensa pela mineração do Bitcoin, vem a ser um ano e meio depois do halving em si. Então a gente vai levar esse ativo provavelmente a aportar mais vezes em futuras quedas que ele tiver nesse período, mas é um ótimo ativo que eu gosto bastante como reserva de valor e não como um ativo potencial de pagamentos, né, de troca de poder de compra, por exemplo, usabilidade no dia a dia. Se a gente olhar Rico aqui, é só uma referência para os nossos CDBs de bom banco, que você consegue assistir a compra desses dois ativos aqui no canal, e eu vou deixar o vídeo no card bem aqui. E o Tesouro Prefixado, tem esses dois ativos de renda fixa só para poder ter uma referência da rentabilidade comparada aos outros ativos da carteira. Então não é que eu vá aportar mais vezes nele aqui, talvez no futuro, mas por enquanto não. Se eu vir em análise da carteira, a gente pode vir aqui na rentabilidade geral para ver que a nossa carteira está ganhando muito bem até dos outros índices de referência, tanto o CDI, Bovespa, inflação, poupança e o IFIX. Como a gente viu anteriormente, provavelmente estamos ganhando dele por aqui também, se a gente olha a rentabilidade geral da carteira nos últimos, desde o início, no caso aqui, não nos últimos 12 meses, mas provavelmente estaríamos ganhando também. Se a gente vir em ganho de capital, a gente consegue ver o que eu disse anteriormente, que é um ganho de capital que eu não efetivei realmente a venda de nenhum ativo. Então acaba que esse ganho de capital ele é somente para a gente visualizar. O que a gente realmente tem de ganho aqui seriam os proventos. 125 proventos acumulados, que é o que realmente cai na conta e que eu posso fazer o que eu quiser com eles. Desde pagar contas, caso eu queira viver de proventos, ou até reinvestir o valor, que é o que eu normalmente faço. Esse 627 de rendimento não é um valor usável, não é um valor que eu possa reinvestir. É só uma valorização da cota que a gente teve até agora, desde o começo da aplicação da carteira, que teve um valor de 3.800 e que teve um ganho de capital acumulado de 852. Se a gente desce aqui, a gente consegue ver os meses da carteira, e a gente fechou o mês de janeiro, somente o único mês negativo da carteira. Provavelmente abril será o segundo mês negativo da carteira, dentre os 12, mais ou menos, de abril a abril, que a gente está analisando aqui. E tudo bem, porque o ganho de capital, como eu disse, não é referência. O que a gente tem que olhar é o aumento contínuo de proventos, que é o foco que eu quero dar maior aqui para essa carteira e de investimento. Inclusive, se a gente vir aqui em proventos, a gente consegue analisar isso, o desempenho dos proventos da nossa carteira. O yield on cost da nossa carteira está em 3,29%. Empresas, por exemplo, aqui embaixo, MXRF, estão com yield on cost mais alto, por exemplo, 6,32%. Se a gente olha aqui, a gente está recebendo mais de 2 dígitos, isso é muito bom, é uma média muito bom, e que eu quero subir isso aqui, talvez ano que vem, já em 3 dígitos mensais de dividendos. Esse pico que tivemos aqui de dividendo foi referente às empresas que pagam trimestralmente e acabaram alinhando os pagamentos ali no mesmo mês, então recebemos uma bolada de quase R$30, R$29, que é bastante coisa comparado à quantidade que a gente tem investido. Depois do MXRF, temos XPML, Copasa, Taesa, Santander e aqui embaixo Bradesco, como os ativos que mais pagam dividendos para a gente, que mais nos dão esse retorno. E as projeções seguem iguais, uma projeção muito boa, até mesmo no cenário pessimista da carteira. Esse é o resumo da carteira esse mês de abril. Eu ainda não vou investir nesse mês novamente, mas a gente consegue ver que a carteira está tendo um bom desempenho e que sim, apesar de várias oportunidades de mercado, inclusive eu não citei aqui, mas o XPML11 é um fundo imobiliário que a gente tem aqui na carteira, teve subscrições que eu não efetuei aqui na carteira pública do canal, mas provavelmente se você tem XPML11 na sua carteira pessoal, você provavelmente recebeu essa notificação e pôde efetuar ou não essa subscrição. Então esse é o mês fechado que a gente tem na carteira até agora e vamos ver como vai ser o desempenho dela nos próximos meses até o final do ano. Esse é o cenário econômico atual. Temos um governo extremamente populista, irresponsável na administração pública e que não consegue cumprir nem as próprias metas que define. Por isso eu decidi não investir no mês passado, como vocês viram no último vídeo da carteira, e também não vou investir no episódio de hoje. Apesar de existir sim algumas opções mais conservadoras, por exemplo, o IPCA mais 6% que eu falei, ou o Tesouro Selic, CDB
CDBs, entre outros investimentos de renda fixa. Eu quero dar um foco maior nessa série aqui para investimentos, por exemplo, fundos imobiliários, ações e até mesmo criptomoeda. Sim, existem várias opções muito boas de empresas para se comprar e fundos imobiliários também, e claro, criptomoedas. Mas eu decidi não investir nesse momento na carteira pública do canal. Ainda assim, para vocês ficarem tranquilos quanto aos investimentos mensais, vocês viram já os dividendos, a gente vai continuar reaplicando isso. Eu defini uma meta para essa carteira de atingir R$10.000 investidos até final de 2024. E isso vai acontecer. Espero que tenha gostado do 11º episódio dessa série. Se gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Dessa forma, você continua recebendo conteúdos gratuitos semanalmente. E se você quer ajudar o meu trabalho muito mais, considere também se tornar membro para receber conteúdos e benefícios exclusivos. Esse é o vídeo que você tem que ver agora. Te vejo nele e tchau!